nome é Luciana Tatagiba, eu sou professora livre-docente do Departamento de Ciência Política da Unicamp, co-coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva, e membro do grupo executivo da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. E é em nome da rede que eu venho aqui hoje compartilhar algumas ideias com vocês. A rede, eu acho que a rede surge em abril de 2021, no auge da pandemia, né? Então ela surge muito motivada por aquele momento que a gente estava vivendo, né? E que momento era aquele? Como é que aquilo repercutia para nós? Acho que era um momento muito forte de um sentimento, bem, os ataques à universidade, o negacionismo científico, enfim, muitas vozes desde a academia já vinham denunciando tudo isso, o que isso implicava, inclusive, em termos de mortes de brasileiros e tal. Mas, nesse momento específico, o chamado veio da professora Vanessa Elias de Oliveira, da UFABC, professora de Políticas Públicas. Ela reuniu um conjunto de mulheres próximas, cientistas e tal, falou, gente, a gente tem que fazer alguma coisa, não é possível continuar como está. Né? Então, era um sentimento de urgência, assim, né? De, nossa, as mulheres estão morrendo, as pessoas estão morrendo, a gente tem um governo que não dá conta de pensar as políticas públicas, de reagir de forma adequada, um governo que tem políticas criminosas, e a gente na academia precisa fazer alguma coisa. Então, isso eu me lembro perfeitamente, o primeiro colocou isso para um conjunto de colegas, eu incluída, e aí fizemos uma reunião numa sexta-feira e aí conversamos bem o que a gente podia fazer desde a academia. Bem, somos mulheres cientistas. As mulheres nas crises são as mais afetadas, sejam né, o impacto das crises na vida das mulheres é muito agudo, os estudos já apontam para isso, falamos, vamos então agir em prol da vida das mulheres na pandemia, em defesa da vida das mulheres na pandemia. Isso foi numa sexta, e aí falamos, vamos fazer um manifesto, então aí chamamos outras colegas e tal, e na segunda-feira o manifesto estava pronto, e a ideia de vamos divulgar esse manifesto quando a gente ali no sábado, né, uma semana para a gente coletar assinaturas, quem sabe a gente consegue 100 assinaturas. Bem, conseguimos 1.000, e dali a poucos meses a gente já tinha mais de 3.000 mulheres articuladas na rede. Isso eu costumo dizer que isso para mim era um sinal, viu, Valério, de que, na verdade, a rede já existia, só faltava acontecer. O que já existia? Já existia o desejo das mulheres, das cientistas brasileiras, em atuar de forma conjunta e colaborativa, buscando promover um debate público sobre a importância de nós termos políticas públicas orientadas pelo viés de gênero. Né? Que gênero passasse a fosse uma categoria pautando os debates na busca de soluções para as crises geradas pela pandemia, né? Os problemas sociais, etc, etc. Então, foi assim que a rede surgiu. A rede surgiu numa urgência, num desejo muito grande nosso de superar o sentimento de impotência e de canalizar a indignação que a gente sentia numa ação colaborativa em defesa da vida das mulheres brasileiras, principalmente aquelas mais vulneráveis. Porque a primeira pergunta é, por que pensar nas mulheres na pandemia? Né? Por que colocar luz sobre a situação das mulheres na pandemia? Porque as mulheres, no contexto de crise, é sobre as mulheres, né, que advém os custos sociais das crises, porque cabe às mulheres em casa, né, o que a gente viu na pandemia aqui. Muitas delas perderam os empregos porque tinham que cuidar dos familiares adoecidos, tinham que cuidar dos seus filhos. Muitas delas que já tinham empregos precarizados se foram ainda mais precarizadas, né? Essas mulheres tiveram que assumir o ensino dos filhos em casa, algo para o qual a gente não está preparado para fazer, e isso também teve uma demanda física e emocional muito grande sobre as mulheres, muitas mães solo que se viram completamente abandonadas em termos de políticas públicas para conseguir cuidar dos seus filhos na pandemia. Então, a gente foi produzindo, a partir da rede, um conjunto de material, que hoje, inclusive, está no nosso site, sob a forma de notas técnicas, buscando exatamente identificar como que a pandemia afetou a vida das mulheres em um conjunto muito diversificado de áreas, né, de áreas da vida. Vivemos num país machista, a pandemia exacerbou a forma como a estruturação das relações sociais, a estruturação das relações de gênero trouxe um conjunto muito grande de desafios para as mulheres poderem viver o seu cotidiano, assim, né, desempenhar suas atividades. Então,
principalmente, né, com o homeschooling e os trabalhos de cuidado, ficou muito evidente os custos que isso implicou para a vida das mulheres. Algo que é muito importante para nós na rede é como que a pandemia afeta de forma diferente as mulheres, a depender das formas como gênero se relaciona com os outros marcadores sociais, como raça e classe. No caso das mulheres negras, os efeitos da pandemia foram ainda mais cruéis, o que mostra, por exemplo, a gente pode ver isso no nível, né, no problema, inclusive, da questão da sobrevivência alimentar ou da segurança alimentar. É algo que ficou muito evidente durante a pandemia, mas também nos índices de violência doméstica, que aumentaram de forma muito significativa. Então, quando a gente pensa no caso das mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, elas foram particularmente afetadas, e isso é algo muito importante para a rede refletir sobre isso e também construir, colocar no debate público essas questões, né, mostrando como que exatamente o impacto da crise não é igual para todas as mulheres, mas ele se agrava a depender da condição específica da mulher na sociedade brasileira. Então, a rede, eu costumo dizer que ela tem 2 braços de atuação. Um que se volta a incidir no debate público em defesa da vida das mulheres, principalmente as mulheres em situação de vulnerabilidade, de maior vulnerabilidade, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans e por aí vai. Mas o outro braço, obviamente, porque somos mulheres cientistas, tem a ver com a defesa de uma maior equidade de gênero na academia. Bem, aqui eu não preciso falar, vou chover sobre o molhado, dizendo como somos subrepresentadas na academia, principalmente nas áreas de maior prestígio acadêmico. Para a mulher, para a menina entrar na ciência, se manter na ciência, conseguir condições de visibilidade, é algo muito, muito desafiador. É uma corrida de obstáculos, né? Primeiro, para a menina que diz, por exemplo, que quer ser astronauta, ser matemática, ser física, a ideia de que isso não é para menina, né? Isso exige. As meninas não gostam de matemática, as meninas não gostam de lógica, não tem pensamento lógico. Então, é um enorme desafio para estimular as meninas para a ciência. Quando essas meninas entram, conseguem furar esse primeiro cerco, né, vencer esse primeiro obstáculo e entrar na academia, o ambiente que elas encontram é um ambiente hostil. No geral, é um ambiente hostil. Como professoras, a gente vê, por exemplo, nas disciplinas de introdução, mesmo de introdução na graduação, os alunos chegam iguais. As meninas, no geral, têm muito mais dificuldade em expressar a sua opinião do que os meninos. Elas acham que elas precisam conhecer muito mais, saber muito mais para conseguir falar em sala de aula. Então, assim, tem um bloqueio aí muito claro que se coloca, né? Acho que já traz dessa socialização ali, e isso gera um sofrimento emocional e físico muito grande, porque é como se as mulheres tivessem que fazer muito mais para conseguir se sentir autorizadas para emitir a sua voz na academia e sua voz na esfera pública. Acho que isso é uma primeira dimensão desse terreno hostil na academia. O segundo é o assédio sexual, é o assédio moral. Na Unicamp, a gente tem buscado avançar nessa direção, colocado centralmente esse debate na pauta e estamos avançando, ainda temos um caminho longo a percorrer, mas já estamos em uma situação, no aprendizado, né, muito melhor do que tínhamos no passado, isso é muito importante. E aí, quando essas mulheres, então elas terminam a graduação, quando vão ingressar na pós-graduação, muitas se veem justamente no momento entre 25 e 35 anos, que é o momento no qual elas vão tomar decisão se querem ou não ser mães. E aí, neste momento, para as mulheres, é colocado um dilema que não se coloca para os homens, que é ou você constrói uma carreira acadêmica ou você é mãe. As duas coisas você não pode compatibilizar, né? Já tive muitas experiências de orientandas brilhantes, que quando se viram grávidas, sofreram uma pressão dentro da academia e no seu círculo social, que as levaram, inclusive, a dizer várias vezes, eu vou desistir do doutorado. Eu vou desistir do doutorado. Não dá. Não dá para ser mãe e querer ser doutora. E aí é um trabalho muito importante, Valério. A gente quase tem que resgatar esta mulher e lembrar da sua capacidade como cientista e que ela tem o direito, assim como os homens têm, de, ao mesmo tempo, construírem suas carreiras e construir sua vida afetiva da forma como lhes aprouver.
né, nesse caso aí, tendo total liberdade de exercer os seus direitos reprodutivos. Né? É muito engraçado quando os homens têm filhos ao longo do doutorado, ninguém os acusa de irresponsabilidade. Ai, parabéns, tem um filhinho, que lindo. No caso das mulheres é, nossa, você não está fazendo doutorado? Como é que você está grávida? Né? Então, acho que isso vai compondo aí um pouco esse universo de obstáculos que as mulheres enfrentam na academia. Aí, bem, passando tudo isso, terminam seus doutorados, conseguem se formar doutoras, aí é o desafio do mercado de trabalho. Desafio enorme, porque os estudos têm mostrado que na hora dos concursos públicos, as mulheres são preteridas em relação aos homens. Né? Por isso, a presença menor de mulheres na pós-graduação, nos órgãos de comando, nas universidades, nas instâncias de fomento, né? Quando passa por toda essa corrida de obstáculos, se forma doutora, aí a discriminação de gênero se apresenta de forma muito significativa no acesso ao mercado de trabalho, mas também no acesso aos recursos públicos provindos das agências de financiamento. Então, nós somos muito poucas, em que pese a qualidade do trabalho que nós realizamos, da enorme produção das mulheres de artigos que vem só aumentando, somos pouquíssimas com bolsa de produtividade em pesquisa nas diferentes áreas, e isso é maior ainda na área das ciências duras. Então, vemos meninas formadas brilhantes, não conseguem bolsa de pós-doutorado, né? Então, assim, Valério, isso perdura. E depois, quando conseguem entrar na universidade, se constituírem professoras, tem uma outra luta que é conseguir que a sua produção seja reconhecida e valorizada. Lutar contra o silenciamento das mulheres. Por exemplo, hoje a gente tem muitas iniciativas buscando recuperar o papel das mulheres pioneiras em suas áreas disciplinares. A professora Yara Frateschi, aqui, né, do IFISH, faz um trabalho belíssimo nesse sentido com mulheres na filosofia. Gente, quer resgatar. As mulheres estão na filosofia. Elas estiveram lá atrás, elas continuam hoje, elas têm produções riquíssimas que foram invisibilizadas e silenciadas. Então, mesmo depois, quando a gente está na academia, a luta por reconhecimento e visibilidade continua, é algo bastante evidente, né? Bastante evidente esse silenciamento. Então, isso percorre toda a nossa trajetória e leva muitas de nós a uma exaustão física, a uma exaustão emocional, né, muito grande, porque para nós entrarmos e nos mantermos na academia é enfrentar cotidianamente uma corrida de obstáculos. Então, uma política científica voltada para a equidade de gênero na academia, acho que precisa ter em conta que não existe uma pesquisadora universal, uma cientista universal, né? Que as mulheres são diversas e que essa diversidade tem que ser levada em conta na formulação das políticas pró-equidade de gênero na academia. Nesse sentido, a rede tem buscado chamar a atenção para 4 elementos que nos parecem fundamentais para a construção de uma política pró-equidade de gênero. O primeiro é a interseccionalidade, já falamos sobre isso ao longo dessa entrevista, mas acho que vale a pena reforçar, né? A condição de mulheres brancas de classe média na academia, se nós falamos que as mulheres encontram um ambiente hostil, essas mulheres também encontram, mas a hostilidade é ainda maior quando essas mulheres são negras, são indígenas, são trans, né? Há uma violência específica sobre os seus corpos, sobre suas subjetividades, que torna muitas vezes absolutamente impossível a manutenção no ambiente acadêmico. A gente conversava um dia desse com uma pesquisadora indígena, e ela disse, né, o difícil não é tanto entrar na academia, é sair sã dela. Eu acho que isso diz muito para nós como é que o eixo de gênero ele é cruzado com outras dimensões que tornam particularmente desafiador a construção de uma carreira acadêmica para essas mulheres em condição de maior discriminação social. O segundo ponto, para além da interseccionalidade, que uma política científica pró-equidade de gênero deve observar, temos colocado isso muito fortemente na rede, é a questão das desigualdades regionais.
A gente tem visto isso muito na atuação na Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, mas eu também vivi isso na diretoria, compondo a diretoria da Associação Brasileira de Ciência Política. Como os marcadores regionais têm que ser considerados na hora de montar uma política pró-igualdade, pró-equidade. Porque impacta diretamente assim, a condição das mulheres que estão em instituições como a Unicamp, no Sudeste, é muito diferente daquelas mulheres que estão iniciando suas carreiras fora dos grandes centros. Para essas mulheres conseguir construir seus grupos de pesquisa, tem menos acesso a recursos, a financiamento, é muito difícil manter um grupo de pesquisa, a gente sabe que o tempo aí é algo muito importante para a maturação das nossas pesquisas, mas depois também para conseguir projetar o seu trabalho numa escala nacional. Acho que isso também é algo bastante desafiador. O terceiro ponto, para não me alongar muito, tem a ver com compromisso intergeracional. Uma coisa é a gente falar de mulheres pesquisadoras, ali acima dos seus 40 anos, etc. Outra coisa são as jovens pesquisadoras que estão entrando no mercado de trabalho. Assim, é algo que a gente precisa cuidar com muito carinho, principalmente nesse momento de tão poucas perspectivas, para as mulheres. Então, tão poucas perspectivas abertas na academia, tanto é que a fuga de cérebros está aí para mostrar isso. Isso, por exemplo, como é que a gente traduz isso em política pública? Por exemplo, o que já aconteceu depois de uma luta enorme, depois de um ativismo enorme das mulheres pesquisadoras, por exemplo, que a gente ampliasse o gozo da bolsa para as mulheres mães, Então, assim, é preciso atenção a esse momento particular da vida na hora de construir essa política pró-equidade de gênero na academia. O terceiro ponto tem a ver com participação e protagonismo. Nós não queremos políticas para as mulheres. Nós queremos políticas com as mulheres, construídas com as mulheres, construídas pelas mulheres. Nós queremos participar da decisão sobre a política científica e tecnológica, nós queremos ter protagonismo, queremos que nossa voz seja ouvida, não só na formulação das políticas públicas de Estado, mas também na construção das políticas internas das nossas universidades. Então, a gente, de novo, acho que qualquer política pensada para promover a participação das mulheres, para promover o ingresso e a manutenção das mulheres na ciência, tem que ser feita ouvindo as mulheres pesquisadoras e reconhecendo suas demandas. Na verdade, Valéria, eu queria dizer que a rede ela é um caso, dentre outros, de um ativismo das mulheres cientistas brasileiras. Nós temos, a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas surge em 2003, mas nós temos iniciativas no geral, vinculadas a campos disciplinares, como eu mencionei, por exemplo, mulheres na filosofia, a gente tem mulheres na matemática, mulheres na física, pretas acadêmicas, parenting science, São todas iniciativas muito voltadas à ideia de organização e ativismo científico das pesquisadoras brasileiras. Então, acho que isso em si só isso por si só é algo novo, e isso aponta para uma mudança de concepção que certamente irá impactar a própria lógica do fazer científico. Porque eu acho que a luta das mulheres não é só as mulheres pesquisadoras e tal, não é só para a inclusão no sistema da produção científica e tal, mas é também para a transformação das práticas científicas. Então, nós temos uma lógica da produção científica que é muito baseada numa dimensão muito da competição, que nos leva todos, homens e mulheres, ao adoecimento. A ideia de uma corrida maluca para publicação, para um conjunto de outras coisas, e acho que a gente esse conjunto aí, que se forma, eu acho que no horizonte a gente precisava pensar também, o que significa, o que seria uma ciência feminista? Que cara ela teria, Quais seriam os seus contornos? Porque, de novo, eu estou falando isso para enfatizar que a nossa ênfase não é só no sentido de nos inserirmos meninas na ciência e garantirmos condições de permanência na universidade, de ingresso no mercado de trabalho, condições de visibilidade, condições de reconhecimento, ou seja, que as mulheres possam construir trajetórias de sucesso. Mas a gente está dizendo também
que a gente quer, acho que o desafio é também como é que nesse processo nós vamos buscar tensionar os parâmetros androcêntricos de produção da ciência. Acho que esse é um desafio bastante importante. Mas, como eu disse, então, eu acho que a gente está avançando muito, porque nós temos, embora os problemas sejam imensos ainda, nós temos articulações importantes e ações importantes em curso, que não tem a ver só com a rede, é um conjunto muito vasto de um outro ativismo acadêmico, no qual a rede se insere. Especificamente no âmbito da rede, que é a partir de onde eu falo, nós temos alguns projetos que estão sendo muito caros para nós. O primeiro deles é a construção de um banco de pesquisadoras, né? Qual que é a ideia desse banco? É que a gente possa construir condições de visibilidade para as mulheres situadas em diferentes regiões do país. A rede hoje possui, como eu disse, quase em torno de 4.000 mulheres em todos os estados da federação, nas 3 grandes áreas do conhecimento. Então, uma rede bastante heterogênea, e nós gostaríamos, a partir desse banco, que a ideia é que ele se amplie cada vez mais, então fica aqui o convite para todo mundo conhecer o trabalho da rede e se vincular à rede, né? A gente está produzindo esse banco com informações muito interessantes, vai ser o primeiro banco voltado a mulheres pesquisadoras no país, né? Com um retrato bastante... esperamos bastante bacana e que a partir daí a gente possa avançar nessa reflexão. Então, acho que esse, por um lado, é uma aposta nossa, né? Então, por exemplo, a gente fala, precisamos, a gente sempre recebe, né? Indica alguém para compor uma mesa, que a gente possa ir lá no nosso banco e pensar, bem, vamos buscar mulheres indígenas que sejam autoridades nesse tema. Vamos buscar pesquisadoras trans que sejam autoridade nesse tema. Vamos buscar pesquisadoras da região norte que sejam autoridade nesse tema, né? Um pouco nesse esforço, sabe? Esse banco é esse esforço de construir, isso que eu estou dizendo, uma outra prática, uma outra forma de ver a academia, né? E de pensar as nossas relações na academia. A segunda iniciativa, que também é muito bacana para nós, que a gente gosta bastante, tem a ver com a articulação na área de STEM. E aí, para nós, a rede, a professora Mariana Chaguri também, aqui no IFISH, né, participa da rede, é do grupo executivo da rede, e a gente conversa bastante assim, de como que é interessante essa relação que a gente tem estabelecido desde as ciências sociais com as outras grandes áreas do conhecimento. Como é que a gente tem aprendido, como é que tem sido frutífero. E no caso de STEM, a ênfase da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas consiste em reconhecer o trabalho que tem sido feito no Brasil inteiro por professoras de diversas áreas que visam atuar no ensino médio para estimular meninas para o ingresso na ciência. A gente tem feito um mapeamento e são iniciativas maravilhosas, Valério. Assim, é um negócio realmente muito, muito, muito interessante. Em várias localidades, aqueles projetos que vão lá, levam o mini laboratório, estimula as meninas, e tem processos também muito interessantes nessa direção, de capacitação das professoras, muitas delas também invisibilizadas, desvalorizadas, muitas delas negras, que significa também capacitar essas professoras para o ensino da ciência. Então, não é que a rede faça isso, a rede está articulando isso. A rede está buscando construir condições de visibilidade para isso que já acontece, para a gente disputar, inclusive, nas universidades. Porque a gente tem visto de experiências maravilhosas, que são experiências de extensão, que, no geral, não encontram apoio no interior das suas universidades. A gente tem projetos, inclusive, da Unicamp, que estão aí pedindo por mais apoio, por mais financiamento, né, na área das engenharias, enfim. Então, acho que a gente quer colocar isso em vista. Por fim, a gente tem também um banco de iniciativas. Esse é uma outra, tem a ver com a nossa perspectiva de inserção no debate público, né, sobre políticas públicas, em torno de 6 áreas que a gente definiu como áreas essenciais para a atuação da rede nesse momento, que é saúde e meio ambiente, segurança alimentar e assistência social, violência, trabalho e renda, e moradia e mobilidade. A gente entende que essas áreas são cruciais. E educação. Essas áreas são 6 áreas, que são áreas cruciais para a gente tentar avançar na perspectiva de políticas públicas para a melhoria da vida das mulheres. E aí a gente está com um banco, a gente está construindo um banco de iniciativas inovadoras,
onde a gente congrega um conjunto de experiências no Brasil. Esse é o sistema, tem a ver com o sistema de informação que a rede está montando, onde nós tenhamos pesquisadoras da rede, as cientistas brasileiras atuando em torno dessas políticas públicas, junto, em articulação com grupos, com outros grupos da sociedade e com o poder público. Então, é muito interessante, porque isso significa pensar como é que a ciência, né, como é que as cientistas, como é que as pesquisadoras brasileiras estão em diálogo contínuo, buscando alternativas para as políticas públicas. Eu acho que fica muito claro com esse banco que a ideia de que a universidade está dissociada da sociedade, que não tem projetos para melhoria, para desenvolvimento nacional, é uma farsa, é um conto de fadas. Né? Quando a gente vai olhar ali para esse banco, a gente vê o conjunto maravilhoso de iniciativas, muitas vezes tocadas por pesquisadoras com seus alunos, que incidem diretamente na ponta, na qualidade de vida das mulheres. Então, esses projetos para a gente são projetos muito que a gente guarda com muito carinho, foram projetos que a gente desenvolveu em um ano, e enfim, né? E agora a gente segue com eles, mas a gente fez muita coisa em um ano, de novo, na ideia, o que é, como é potente a diversidade. Como é potente a diversidade. Né? Quando colocamos mulheres de distintos backgrounds sociais, mulheres de distintas regiões do país, diferentes áreas, pesquisadoras, para conversar juntas e buscar construir juntas uma ciência mais colaborativa e solidária, é impressionante o resultado que a gente alcança em um ano de vida. Assim. Então, isso para nós é algo muito, muito valioso, viu? Algo muito valioso. Não somos as únicas, não, a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, eu gosto de frisar, é uma organização, é um encontro, é um movimento, dentre vários outros, de ativismo científico das pesquisadoras brasileiras. E eu me orgulho muito de fazer parte desse processo.